A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Uma região que levou milhões de anos para evoluir. Ela se estende pela América do Sul, dos Andes até o Oceano Atlântico. A seção brasileira sozinha é maior do que metade dos Estados Unidos continentais. O rio Amazonas contribui com 1/5 de toda a água doce que deságua nos oceanos do mundo. Isso é 10 vezes mais do que o Mississippi. A floresta amazônica ainda contém regiões onde o homem moderno nunca esteve e onde índios nativos vivem sem contato. A floresta tropical é repleta de uma enorme variedade de vida vegetal. Existem milhares de tipos de flores e árvores, muitas ainda não registradas e cujo valor para a humanidade ainda é desconhecido. É o paraíso dos exploradores. Os ribeirinhos do Amazonas sobrevivem da pesca e da floresta, distantes da agitação do mundo moderno. Mas hoje, os esforços para utilizar os recursos da Amazônia estão aumentando. Desde 1964, quando o regime militar brasileiro assumiu o poder, o ritmo do desenvolvimento se acelerou. Isso envolveu altos riscos e grandes somas de dinheiro. Muitos projetos no passado acabaram fracassando, mas os esforços continuam. A 300 milhas da foz do Amazonas, um empreendimento privado foi aberto na selva quase em segredo. O sucesso ou fracasso desse empreendimento bilionário terá enormes implicações para o futuro da região. Esse projeto pioneiro é propriedade de um só homem. Daniel K. Ludwig fez sua primeira fortuna no ramo de navegação. Com mais de 3 bilhões de dólares, ele é o homem mais rico dos Estados Unidos. Um homem que evita a publicidade da imprensa. Ele é tão misterioso quanto seu reino na selva. Em 1964, o governo brasileiro o procurou, ansioso para encontrar investidores para desenvolver seu território amazônico. 3 anos depois, Ludwig comprou um pedaço de terra no norte, a 300 milhas do Porto Atlântico de Belém. Era uma extensão de terra maior que o estado de Connecticut e estava prestes a se tornar uma das maiores propriedades privadas do mundo. Localizada no Rio Jari, tinha fácil acesso ao mar. Foi assim que a terra parecia quando Ludwig a comprou por apenas 3 milhões de dólares, menos de $1 por acre. Alguns ribeirinhos e coletores de castanha do Pará já estavam lá. Alguns teriam que se mudar para dar lugar ao desenvolvimento. Jari era um pedaço de selva virgem com milhões de anos de idade. Havia mais de 400 espécies de árvores. Algumas eram variedades gigantes de madeira de lei, como este angelim, provavelmente com 500 anos de idade. Cipós antigos pendiam de muitas árvores. A imagem exuberante da vegetação da floresta é enganosa, pois o solo que a sustenta é frágil e pobre em nutrientes. Engenheiro florestal Charles Brisco. Não é um solo rico, é um solo pobre. Alta temperatura, alta umidade e chuvas intensas vêm ocorrendo há 100 milhões de anos, eliminando quase tudo o que existe aqui.
exceto o que as árvores realmente mantêm preso ao solo. Agora você vê folhas, mas é uma camada muito superficial de folhas, depois já vem o solo exposto. E nesse solo quase não há nada nas folhas, nas raízes ou nos próprios troncos das árvores. A floresta amazônica é descrita como um paraíso falso. A fina camada superficial do solo contém poucos nutrientes e é muito facilmente danificada. A chave para a sobrevivência da floresta está no enorme dossel de folhagem perene. É aqui que a maioria dos nutrientes vitais está armazenada. Essa vegetação também protege a fina camada superficial do solo da luz solar intensa e das chuvas fortes. Se você retira a vegetação, o solo deixa de estar protegido contra a erosão. As folhas caídas fornecem nutrientes vitais. Elas apodrecem rapidamente e as raízes superficiais absorvem o conteúdo nutritivo de volta para as árvores, completando assim o ciclo de nutrientes. A enorme variedade de árvores é o fator final, pois diferentes espécies fazem diferentes exigências sobre os nutrientes disponíveis, de modo que o pouco que existe pode ser completamente aproveitado. Este é talvez o ecossistema mais estável do mundo. Mas nem mesmo o mais estável consegue sempre sobreviver à intervenção humana. O primeiro passo de Ludwig em Jari foi derrubar algumas das boas árvores de madeira, como esta castanheira. Elas seriam usadas para obras de construção e para construir casas e móveis para os funcionários de Jari. Todo o resto seria destruído por máquinas. Mas perturbar a floresta tropical inevitavelmente causou problemas. Quando as máquinas Jari chegaram, elas cometeram seu primeiro erro. Pois arrancar as árvores dessa forma mecânica danificou o solo fino, um processo que já era conhecido por causar problemas. Também era caro, então Ludwig substituiu as máquinas por homens e motosserras. Eles foram trabalhar em grandes grupos para limpar a floresta nativa. Em poucos meses, Ludwig preparou o terreno para seu ousado empreendimento, que estava sendo construído para realizar uma visão pessoal. Seu principal projeto era substituir a floresta por uma imensa plantação composta de apenas uma árvore, a malina. Seu objetivo, fornecer celulose para papel. Quando outros suprimentos acabaram, em 1969, as primeiras mudas foram plantadas nos campos. Ludwig estava convencido de que estava plantando a árvore perfeita. Era uma espécie nativa do Sudeste Asiático, nunca antes vista na Amazônia. Era isso a melina. Era nessa pequena árvore exótica que um enorme investimento seria baseado. E é por isso que essas mudas têm 3 meses de idade em 8 anos. No tipo certo de solo, elas podem crescer até se tornar uma árvore desse tamanho. Um problema com a malina é que ela não cresce muito reta. Mas melhorias genéticas feitas pelos silvicultores da Jari produziram essa variedade menos tortuosa. Essas árvores têm 3 anos e meio de idade. No ambiente certo, a malin pode crescer 5 vezes mais rápido do que a árvore de celulose média dos Estados Unidos. Apesar de seu rápido crescimento, a árvore nunca havia sido usada comercialmente antes, exceto como escora de mina na África. Ela talvez não sobrevivesse às condições pobres do solo amazônico e seu valor de mercado era desconhecido. Mesmo assim, Ludwig estava plantando-a em grande escala.
Alguns silvicultores pediram demissão por causa da escolha. Outros foram demitidos. Mas o restante acreditava na árvore de Ludwig. A floresta nativa tem talvez 500 anos de idade e cerca de 300 metros cúbicos por hectare. Quando a molina tiver 10 anos, ela terá cerca de 300 metros cúbicos por hectare. Da floresta nativa, talvez possamos usar 30 metros. Da floresta de molina, podemos usar todos os 300 metros. Além dessa grande melhoria na quantidade de material que obtemos, a molina é boa para celulose. Ela é excelente para celulose, para papel. Também é boa para madeira serrada. Também é boa para compensado. Também é boa para aglomerado, madeira prensada, hardboard. Quase tudo o que você quiser fazer, a molina é satisfatória. Foi um risco que Ludwig estava determinado a correr. E em poucos anos após o primeiro plantio, a selva amazônica estava dando lugar à nova floresta. Mas Ludwig ainda estava apostando. Havia tantas coisas que poderiam dar errado. A selva esconde muitos inimigos. Existem dezenas de milhares de espécies de insetos que representam uma ameaça constante. A formiga cortadeira, por exemplo, ataca tanto as folhas quanto os lucros, pois o pesticida é caro. A praga mais notável, em particular, tem sido a lagarta de uma mariposa noturna. E por volta desta época do ano, quando as folhas começam a cair das árvores de molina, todo ano temos pequenos surtos disso. Elas comem as folhas que iriam cair de qualquer jeito, então as árvores não se importam. E claro, a lagarta consegue toda a comida de uma vez, então ela acha ótimo. Além disso, como a lagarta está comendo e digerindo as folhas, isso é uma fertilização rápida para as árvores, e elas não precisam esperar que as folhas se decomponham pelos processos normais. A selva nativa é protegida por sua variedade. Uma praga que mata um tipo de árvore geralmente deixa as outras em paz. Mas quando a selva é substituída por uma única espécie de árvore, toda a nova floresta de monocultura se torna muito menos estável. Pois um inseto ou uma doença que mata uma árvore pode rapidamente se espalhar e matar todas elas. Quando nossa equipe de filmagem visitou Jari, uma nova praga havia aparecido. Era uma lagarta nunca antes vista pelos silvicultores. Desta vez, a malina sobreviveu. Mas o próximo ataque de insetos pode ser o último em 3 anos. Após o primeiro plantio, algumas das árvores de maligna realmente morreram. Foi outro grande problema. Uma linha de falha atravessa a propriedade, dividindo-a em 2 tipos de solo, argiloso e arenoso. No solo arenoso, a malina, nativa do solo argiloso, não crescia bem, e isso representa metade do território de Jari. Ludwig se deparou com uma enorme área de solo potencialmente inutilizável. Não sendo um homem que aceita a derrota, ele decidiu apostar em uma segunda árvore. Ludwig não tem acionistas e é extremamente rico, então pode se dar ao luxo de seguir seus próprios palpites e ignorar riscos enormes. Em abril de 1972, sem esperar por testes comerciais, uma segunda árvore foi escolhida. Em maio, o pedido pelas novas mudas já havia sido feito. Em junho, elas estavam sendo plantadas no viveiro do Jari e, em 12 meses, as novas plantações estariam estabelecidas no solo arenoso. A árvore que Ludwig havia escolhido era o pinheiro do Caribe. Mas a selva logo começou a competir com os pinheiros. Pois, uma vez que a terra foi desmatada, a forte luz do sol e as chuvas intensas estimularam um rápido crescimento secundário. Esta terra havia sido desmatada há apenas 6 semanas. O jovem pinheiro mal podia ser visto. Ao contrário da malina, os pinheiros levam muitos anos para formar uma copa completa. Seria uma batalha constante contra a selva que voltava a crescer.
Até mesmo as árvores adultas enfrentam dificuldades. Os silvicultores do Jari encontraram uma solução. Eles decidiram transformar as plantações jovens de pinheiros em pastagens e usar o gado para controlar o mato. Em vez de homens, plantaram um capim das terras de savana, que cresceu bem. E agora eles obtêm árvores e carne bovina de um mesmo pedaço de terra. Mas onde o gado foi criado em outras áreas da Amazônia, o solo foi severamente degradado. Se isso acontecer aqui e for necessário usar fertilizantes, essa abordagem pode se tornar cara demais para ser mantida. Diversas questões ainda pairam sobre o projeto. Uma delas é: quanto eles podem extrair da terra antes que o solo se esgote? Os testes começaram há 4 anos. Eles estão monitorando o conteúdo do solo à medida que as árvores amadurecem. Sob a malina, os resultados têm sido surpreendentes. Os engenheiros florestais da empresa dizem que o solo, na verdade, melhorou. Eles explicam que a árvore bombeia cálcio das profundezas do solo e quando as folhas caem, o cálcio é adicionado à camada superficial da terra. Não se sabe se essa mudança será duradoura, mas a moina está indo bem. O pinheiro é um pouco menos garantido, mas o que ele realmente faz é adicionar matéria orgânica ao solo, o que, assim como adicionar cálcio, é bom para o solo e elimina completamente a erosão. A erosão sob os pinheiros é impossível por causa da espessa camada de material orgânico. Então, na verdade, até agora, para ambas as espécies, o solo realmente melhorou em comparação com a floresta nativa, em vez de se degradar. Esperamos que isso continue, é claro. Mas a qualidade atual dos solos de Jari pode ser enganosa. Frequentemente, os solos amazônicos parecem bons no primeiro plantio, mas se degradam com colheitas repetidas. Portanto, se os solos de Jari vão durar ao longo do tempo, ainda é uma questão crítica. Nossa história agora se move para o outro lado do mundo, para um estranho novo navio na costa do Japão. É metade de uma fábrica flutuante destinada ao Jari. Uma fábrica de celulose construída em estaleiros que já pertenceram a Daniel K. Ludwig. Os componentes essenciais haviam sido pré-montados e instalados na caldeira, forno de cal, torre de branqueamento e secador de celulose. Toda a unidade foi projetada para produzir celulose e também ser navegável, pois seria rebocada através de algumas das águas mais tempestuosas do mundo. O canal do Panamá teria sido estreito demais. O canal de Suez havia aumentado suas taxas. A rota escolhida para essa fábrica flutuante a levaria a percorrer 15.000 milhas ao redor do mundo. Enquanto isso, no Jari, engenheiros dragavam o local de atracação para a fábrica de celulose e sua usina de energia. Eles cravaram estacas feitas de uma árvore local, a maçaranduba, uma madeira de lei muito densa, mais pesada que a água. E, finalmente, em menos de 2 anos após a assinatura do contrato, a fábrica de celulose surgiu navegando pelo rio Jari. Em 3 de maio de 1978, a alta tecnologia invadiu a selva amazônica. A atracação foi realizada com precisão absoluta.
As duas plataformas foram puxadas para o local de atracação por tratores de esteira. Uma vez posicionadas, toda a área foi inundada e as plataformas flutuaram até seu destino final. O alinhamento foi preciso, com uma margem de erro de apenas meia polegada. Em poucos meses, todo o complexo estava concluído. Uma fábrica de celulose em grande escala, construída com os padrões mais modernos, às margens do rio Jari, com estação de tratamento de efluentes e sua própria planta de reciclagem de produtos químicos. Para colocar a fábrica de celulose em operação no menor tempo possível, Ludwig reuniu uma equipe de especialistas de todo o mundo e, nos capacetes verdes, engenheiros brasileiros recrutados do Sul. Eles seriam treinados para operar a fábrica assim que ela estivesse totalmente em funcionamento. De branco, engenheiros japoneses da IHI, que haviam projetado e construído a planta. De azul, engenheiros da Finlândia, especialistas em fabricação de celulose. E de laranja, o restante do mundo, uma curiosa equipe internacional reunida sob o sol amazônico por um só homem, todos trazendo consigo suas próprias tradições. O zoológico abriu suas portas. Após um período de preparação e expectativa, o tão aguardado zoológico está finalmente pronto para receber visitantes. Venha explorar as diversas atrações, admirar a variedade de animais e desfrutar de um dia inesquecível em meio à natureza e à vida selvagem. É uma oportunidade única para toda a família aprender e se divertir. Os brasileiros, um tanto surpresos, decidiram participar também. Em 1979, 12 anos após o primeiro plantio, a Operação Celulose Ludwig foi iniciada. Uma floresta de bétulas levaria 60 anos para amadurecer. Para chegar a este estágio, a malina levou apenas 10. Testes na Finlândia mostraram que, apesar de algumas preocupações iniciais, essa árvore pode produzir uma celulose branqueada de boa qualidade. Os pedidos já estão chegando. Até 1984, a floresta Jari estará produzindo 12 mil toneladas de madeira comercializável por dia. Para isso, uma segunda fábrica de celulose terá que ser rebocada para cá. Mais abaixo, no rio, nas áreas alagadas da Amazônia, Ludwig montou um segundo projeto grandioso. É um projeto que pode potencialmente ter grande valor para os brasileiros. Cultivar alimentos nos pântanos, em solo carregado rio abaixo desde as montanhas dos Andes. Esta máquina foi especialmente projetada para o projeto. É uma draga flutuante que não afunda nos pântanos.
Ela está escavando diques enormes, como as terras de polder holandesas, para conter as águas das cheias do rio Amazonas. Nas terras recuperadas, o barro rico dragado dos pântanos é espalhado e compactado para suportar máquinas agrícolas pesadas. É dado a ela um leve declive de apenas 1 pé por milha. Um sistema de inundação por gravidade mantém a profundidade da água em 10 centímetros e transforma as margens do Amazonas em um arrozal. No início, este projeto quase falhou quando a produtividade do arroz caiu repentinamente para metade do rendimento inicial. Os pesquisadores não conseguiram encontrar a causa até que a escassez do fertilizante preferido para arroz os forçou a usar um diferente, o sulfato de amônio. Ao adicionar isso, o rendimento aumentou 250%. Só então foi determinado que o solo não tinha enxofre, um problema extremamente raro. Ainda há muito o que se desconhece sobre a agricultura nesta região, o que torna arriscado e difícil manter uma operação bem-sucedida. Jari enfrenta uma batalha constante contra a vida que habita os pântanos. Para monitorar as populações de insetos, é usada uma armadilha de luz simples. Isso captura os insetos que ameaçam a colheita. Ludwig contratou um entomologista que já havia trabalhado em outros campos de arroz tropicais. A pulverização contínua com pesticidas mostrou-se ineficaz e cara. Então, em vez de exagerar, os entomologistas desenvolveram uma tática de baixo uso de pesticidas. A ideia era manter uma contagem rigorosa do número de lagartas nos campos e agir apenas quando atingissem um pico crítico. Uma chamada de rádio para a base aérea avisa que as pragas atingiram um nível perigoso. Então, um ataque aéreo é lançado. A operação de arroz em Jari é totalmente baseada no ar. Pesticida, herbicida, fertilizante e corretivo de solo. Até mesmo a semente de arroz é semeada do ar. Aviões decolam, cerca de 200 voos por dia no auge da temporada. A essência do seu sucesso é a velocidade. Para ser lucrativo, é preciso realizar 2 colheitas por ano durante a estação seca, já que na estação chuvosa, o maquinário de colheita fica preso nos campos. Esta é a operação de arroz mais mecanizada do mundo. A abordagem utiliza muita energia, o que significa que o arroz não é barato e ficará mais caro à medida que o preço do petróleo aumentar. Já foi sugerido que a velocidade de produção poderia ser alcançada com pessoas em vez de máquinas. Dessa forma, talvez até 3 safras em vez de 2 pudessem ser colhidas a cada ano, já que o arroz poderia ser cultivado também na estação chuvosa.
Para o Brasil, um país que importa arroz e enfrenta um grave problema de desemprego, essa abordagem, com as devidas adaptações, poderia ser uma maneira valiosa de desenvolver a Amazônia. No entanto, para Ludwig, utilizar pessoas em vez de máquinas exigiria uma estrutura completamente diferente, pois milhares de trabalhadores teriam que ser empregados, e atualmente seu rendimento por hectare é 5 vezes maior do que em qualquer outro lugar do Brasil. Como o arroz agora lhe proporciona fluxo de caixa, é improvável que o sistema Jari mude. Na verdade, a tendência aqui é usar menos mão de obra sempre que possível. Ludwig planeja substituir as pessoas utilizadas nesta operação de ensacamento por máquinas mais avançadas. O único trabalho manual que restará nos arrozais será o dos sinalizadores que orientam os aviões.